Quarto ano, vamos dar continuidade à nossa aula de história, tá? Hoje nós vamos falar sobre o cotidiano das cidades mineiras. Aqui o nosso esquema da nossa aula, tá? Página 264 do 265, vamos falar sobre isso, sobre o cotidiano das cidades mineiras. Depois, na página 266, vamos falar sobre a influência indígena em nossa cultura. E por último, vamos falar sobre atividade da página 267. Bem, para falarmos sobre o cotidiano das cidades mineiras, nós temos que relembrar o que nós falamos na aula passada. Por exemplo, as atividades mineradoras, elas tiveram início no final do século XVII. Ok? Quando foi encontrado o ouro na região onde nos dias atuais fica o estado de Minas Gerais. Então nós vamos falar sobre esse cotidiano nas cidades mineiras, por quê? Porque a atividade da mineração trouxe para a região das Minas um boom de crescimento, ou seja, as cidades coloniais aí da região da cidade de Minas começou a se desenvolver. Então vamos ver como ocorreu, ou seja, como é a organização desse cotidiano das cidades mineiras. Vamos lá? Vamos conhecer como era o dia a dia dos moradores de uma cidade mineira no período colonial? Observem ilustrações e informações a seguir. As pessoas com mais posses viviam em melhores condições, em casarões de pedra ou alvenaria. Porém, a maioria da população vivia de maneira precária em residências simples, feitas de pau a pique. Pau a pique era uma técnica de construção que utiliza varas de madeiras entrelaçadas revestidas com barro para levantar as casas na época do período colonial. Para garantir seu alimento, algumas famílias possuíam pequenas plantações no quintal de suas casas. A água utilizada pelos moradores era retirada de rios, poços ou chafariz, como mostra a imagem. As minas, lugar de onde o ouro era extraído, geralmente ficava próximo aos centros urbanos, como mostra a imagem aí, tá? Percebam aí, tipo uma caverna, era onde tiravam o ouro das minas. As igrejas eram as construções mais importantes da cidade e onde muitos moradores se reuniam para realizar celebrações religiosas. Existia também a casa de fundição, que era o local onde os funcionários portugueses colocavam os impostos e controlavam a extração do ouro na região das minas. As câmaras municipais eram o centro administrativo das cidades, como mostra aí a imagem. Existia também o carro de boi. Era um dos principais meios de transporte de mercadoria da região das cidades mineiras. A página 266, tá? A influência indígena na cultura colonial. Olha, muitos aspectos do modo de vida indígena passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas que viviam na colônia. Observe, aqui na página 266, tá? Tem esta imagem aqui que traz o modo de vida dos indígenas. Olha, por exemplo, muito antes dos colonizadores chegarem, os indígenas já produziam peças de cerâmica. A gente sabe que o desenvolvimento do Brasil aconteceu, tá? Ou seja, desculpa, a formação do povo brasileiro aconteceu com os indígenas, tá? E a chegada dos colonizadores portugueses, tá? Então, quando os portugueses chegaram aqui, essas peças de cerâmicas, a cultura indígena já existia. Esses objetos costumavam ser utilizados para armazenar alimentos e eram parte fundamental do cotidiano doméstico na colônia. Além disso, diversos alimentos consumidos pelos indígenas, como por exemplo o milho, a mandioca, também passaram a fazer parte da alimentação dos colonos. E não é só alimentação não, mudou também o costume, o modo de vida. Por exemplo, os europeus tinham um costume diferente, já os indígenas tinham o costume de tomar banho diariamente. E isso
tá? Fez a diferença no costume dos europeus quando chegaram aqui. Outra novidade também, as redes que os colonizadores, que os europeus, que os portugueses não conheciam, tá? A rede era utilizada para dormir e para repousar. Costume de origem indígena que na colônia eles começaram a usar, tá? A rede feita de tecido, com estampas típicas dos povos nativos. As redes estavam sempre presentes em grande parte das residências, ok? Após isso, agora vamos fazer a atividade da página 267, ok? Boa aula para vocês!